Monte do Irvão, em Lordelo, Paredes, foi o palco escolhido para a jornada inaugural do Campeonato Nacional de Trial, no mesmo local onde, no passado, estiveram montadas duas zonas na ronda portuguesa do Mundial de Trial. A chuva que havia caído na véspera deu lugar a um domingo de sol primaveril, abrilhantando a jornada a cargo do Lordelo Aventura, uma prova que contou com a excelente infraestrutura do pavilhão Rota dos Móveis, a servir de apoio ao secretariado e ao paddock dos 25 pilotos presentes. O percurso traçado no Monte do Irvão contava com 8 zonas espetaculares de baixa dificuldade que fizeram as delícias do muito público presente. Para os mais pequenos das classes infantis e iniciados, foram preparadas 5 zonas de dificuldade média a serem visitadas 4 vezes pelas jovens promessas. Começamos com a classe de infantis, que contou com a presença de 3 participantes, ficando o lugar mais baixo do pódio para o jovem Miguel Santos, numa Ozette, com 71 pontos no total, e a 2 pontos do segundo lugar, ocupado por João Oliveira, que com uma fantástica quarta volta alcançou o segundo posto a 1 ponto da vitória. A vencedora, porém, acabou por ser Helena Antunes, que viu a sua regularidade ser premiada com a vitória, apesar de uma última volta menos conseguida. Novidade para este ano, a elevação da classe de iniciados de troféu a campeonato nacional e que trouxe a Lordelo 6 promessas do trial nacional. No lugar mais baixo do pódio ficou Lara Rodrigues, com um total de 57 pontos. A jovem piloto que veio do motocross teve aqui uma fantástica estreia com um pódio e deu boas indicações para o futuro. Gonçalo Antunes, numa Vertigo 50, foi melhorando de volta para volta e alcançou o segundo posto com 31 pontos a 8 do primeiro lugar. A vitória, essa ficou nas mãos de Henrique Ferreira, com um total de 23 pontos e apenas 2 penalizações na última volta. Henrique entrou assim com o pé direito na época 2024 e torna-se o primeiro vencedor do recém-criado Campeonato Nacional de Mini Trial. Na classe TR4, o azarado Rodrigo Castro, após uma boa primeira volta, viu-se obrigado a desistir, entregando assim o lugar mais baixo do pódio a Martim Ferreira. Diogo Pinto Magalhães, com uma Sherco 300, ficou com o segundo lugar. O grande vencedor foi Manuel Inês, que aos comandos de uma Beta 80 fez um total de 31 pontos, fechando a última volta com apenas 1 ponto de penalização na Zona 2. Em TR3, a prestação dos gêmeos Sá, estreantes no trial, deixa antecipar um grande potencial para os lugares cimeiros. Henrique e Filipe terminaram com os mesmos 35 pontos de penalização e a 11 de um lugar de pódio. Otelo Fontes ficou com o terceiro posto, a escassos 2 pontos do lugar intermédio do pódio, ocupado por Afonso Araújo, que demonstrou aqui uma enorme evolução, fruto da boa preparação na pré-época. O vencedor em TR3, numa Gas 125, foi Martim Garcia. Numa prova com poucos erros e apenas 15 pontos de penalização, Martim levou a melhor sobre a concorrência. A classe TR2 foi marcada pelos regressos à competição de Rogério Castro e Rita Vieira e pelo azar de João Silva, que, traído por problemas mecânicos logo à partida, foi obrigado a desistir. A luta pela vitória ficou assim reduzida a 2. Rita Vieira, com uma Jumatsu 250, demorou a encontrar o seu ritmo e as 2 primeiras voltas menos conseguidas entregaram a vitória a Rogério Castro, que este ano aparece aqui na classe TR2 após a presença em algumas provas na classe Hobby no ano transato. Na classe TR1 Elite, há que realçar a ausência de Filipe Paiva por lesão e a presença de apenas 2 pilotos, o que, de acordo com o Regulamento Geral de Trial, impede esta prova de pontuar para o Campeonato Nacional de Trial nesta categoria, pois para que a prova pontue tem que estar à partida um mínimo de 3 pilotos. Ainda assim, Diogo Vieira e Paulo Bala Júnior travam-se de argumentos e dão espetáculo ao muito público que evoluiu ao Monte do Irvão.
Paulo Balas tem uma pior primeira volta com 13 pontos contra 5 de Diogo e é obrigado a correr atrás do prejuízo. Mas Diogo Vieira não comete erros que prejudiquem a vantagem já alcançada e com 0 pontos na segunda volta e 1 ponto em cada uma das últimas duas, faz um total de 7 pontos e vence aqui em Lordelo. Correu-me bem, era uma prova que, não sei se pela previsão de chuva as zonas estavam um bocadinho mais acessíveis e isso torna a prova, por um lado, mais difícil porque qualquer erro paga-se caro e eu fiz logo um 5 na primeira volta e depois tive que gerir um bocado a prova, tentei ser o mais limpo possível e pronto, correu bem, consegui vencer e estou bastante feliz. A segunda prova do Campeonato Nacional de Trial teve lugar no Monte Pilar, em Passos de Ferreira. Mais uma vez, a organização ficou a cabo da Lordelo Aventura, que preparou um trial de nível técnico e físico elevado, devido ao comprimento e dureza das zonas. Com muito público a assistir, foram 3 as dezenas de pilotos inscritos para esta ronda para enfrentarem zonas, na sua quase totalidade em granito, que as chuvas intensas do dia anterior tornaram bastante escorregadias. Na categoria principal, TR1 Elite, não houve surpresas. Diogo Vieira triunfou em Gás-Gás com 39 pontos, sendo a segunda volta a sua melhor, com apenas 5 pontos de penalização. Paulo Balas Júnior, em TRRS, ficou longe do resultado de Diogo, como espelham os 93 pontos de penalização. Não tendo encontrado o seu melhor ritmo, teve na regularidade dos pontos por volta o mal menor, assegurando o segundo posto. Em terceiro, ficou o regressado após ausência por lesão na prova inaugural, Filipe Paiva, com um total de 142 pontos. Prova principal de Elite. Tivemos aqui a segunda prova do Campeonato Nacional no Monte do Pilar. Choveu ontem e não estava previsto, então pôs as zonas um bocadinho difíceis na primeira volta. Mas depois secou, melhorou e apanhamos um bocado mais o jeito à moto e às zonas e consegui vencer e estou bastante feliz. Em TR2, João Silva, desta feita com a sua TRR-S 300, a trabalhar em pleno, bateu o veterano piloto Rui Gonçalves em Xerco por 10 pontos, com Rogério Castro numa Vértigo a não conseguir repetir o resultado da prova anterior e a ter de se contentar com o lugar mais baixo do pódio, na frente de Rita Vieira, ainda à procura do seu ritmo. Agora uma salva de palmas. Martim Garcia, em Scorpa, voltou a vencer em TR3 com 14 pontos de vantagem sobre Afonso Araújo em Xerco. Ambos os pilotos estão a demonstrar uma forte evolução e prometem duelos interessantes ao longo da época, numa classe em que os estreantes Henrique Sá e Filipe Sá estão cada vez mais perto dos lugares cimeiros, como comprova o fantástico terceiro lugar conquistado por Henrique com a sua Gás-Gás. Olha que está. Com a ausência notada do vencedor da prova inaugural, Manuel Inês, foi Rodrigo Castro em Beta, que após desistência na primeira ronda, conseguiu aqui alcançar a vitória em TR4, face a Teresa Schreck, também em Beta, e Martim Ferreira, em Gás-Gás. Entre os iniciados, competição agora com o estatuto de campeonato nacional, Henrique Vieira, em Ozete, repetiu o triunfo de Lordelo, na frente de Gonçalo Santos e Gonçalo Antunes. Agora uma salva. Finalmente, entre os infantis, Lucas Araújo fez uma prova quase perfeita e levou a melhor sobre Miguel Santos e Helena Antunes. A próxima prova do Campeonato Nacional de Trial terá características bem diferentes na localidade de Serpins.